Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Nós estamos hoje iniciando o nosso terceiro encontro da disciplina de Ensino de Ciências Sociais no Brasil. O tema hoje ainda continua sendo a história do ensino de ciências sociais no Brasil, e hoje nós vamos ter a participação aí especial do professor Alexandre Fraga. Vou fazer uma breve apresentação do Alexandre, talvez alguém não conheça o currículo do Alexandre, né? O Alexandre Fraga, ele é licenciado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia. Toda a sua formação foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem uma participação nessa instituição também como professor substituto, no pós-doutorado, e o Alexandre também é professor do ensino básico e se dedica à temática do ensino de sociologia já há alguns anos, né? Tem uma produção de impacto na área, assim, a sua produção tem relevância, é bem conhecida entre aqueles que estudam a temática do ensino de sociologia. O Alexandre, junto a um laboratório lá também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, promove, junto com outros colegas, né, que inclusive uma delas estará conosco aqui, promove bianualmente o encontro, talvez o encontro estadual do ensino de sociologia mais importante do país, né, com uma relevância significativa, atraindo pesquisadores de vários cantos do Brasil, embora o encontro seja estadual do Rio de Janeiro, o ENSOC, né, que teve esse ano, ele acaba agregando gente de todo o país. Então, assim, a contribuição do Alexandre sobre a temática, ela é bastante variada, né, tendo contribuído para pensar questões relacionadas ao ingresso no ensino superior, a prática docente, a história do ensino da sociologia, que é exatamente o texto que nós vamos discutir, né, o último texto do Alexandre sobre essa temática. E sobre essa temática também o Alexandre coordenou no último ENSOC, um GT sobre história do ensino de sociologia, com quem eu tive a oportunidade também de estar ali participando da coordenação. Então, assim, vou passar a palavra para o Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo. Em nome da turma, agradeço por aceitar o convite de estar aqui conosco e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Então, passo a palavra para você e depois a gente abre para a discussão. Bom, bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer, né, ao Cristiano pelo convite e agora também por essa generosa apresentação aí. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, né, um tema que, assim como para o Cristiano, né, é um tema que me interessa muito, né, como o Cristiano colocou agora, algumas pesquisas que eu já fiz, né, algumas das minhas preocupações de pesquisa passam por essa temática, né, uma temática que me leva a refletir, a pesquisar. Eu combinei então com o Cristiano, né, de fazer uma fala assim, de uns 40 minutos, analisando a história do ensino de sociologia, claro, a partir de alguns elementos, né, que me chamam a atenção nessa história, e depois a gente vai reservar esses 15, 20 minutos para perguntas. Então, se alguém, né, tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário em relação ao que eu estiver falando, vai guardando aí que depois, ao final, a gente pode dialogar. Bom, então acho que uma primeira constatação interessante da gente começar, que dialoga um pouco com a aula anterior, que o Bordar já me adiantou o que vocês viram na aula anterior, é de que essa tentativa de reconstruir a trajetória histórica da sociologia na educação básica, certamente, digamos assim, um caminho para isso, uma possibilidade para isso, é pelos marcos legais e pelas reformas educacionais. Vocês leram, né, para a aula de hoje, um artigo meu em que eu faço um balanço, né, de grande parte da produção acadêmica sobre a história do ensino de sociologia, e esse balanço me permitiu constatar isso, que o caminho mais enfatizado pela bibliografia é o caminho pelos marcos legais. Que caminho é esse, então? Eles pensam que é interessante você reconstruir essa trajetória colocando peso nos marcos legais, na legislação. Você vai lá ver qual foi a legislação, quais foram as reformas educacionais que se seguiram ao longo da história do Brasil, e aí a gente vai vendo, né?
onde é que estão as presenças e as ausências da sociologia como disciplina na educação básica. Isso é importante, né? A gente não pode também não dar crédito a isso. Isso é importante do ponto de vista acadêmico, porque se lá atrás não tivesse tido essa preocupação de marcar, né, todas essas passagens de tempo da sociologia na educação básica, hoje seria difícil a gente fazer pesquisas que explorem de maneira mais aprofundada períodos dessa trajetória. É porque alguém já trilhou essa trajetória, é que hoje em dia a gente pode saber que objetos a gente pode investigar, ou pelo menos ter assim, uma lanterna para iluminar o caminho da pesquisa sobre a trajetória histórica da sociologia. Então tem uma importância grande, e ao mesmo tempo, não só do ponto de vista acadêmico, né, mas também foi relevante do ponto de vista político. Por quê? Porque a gente precisava convencer não só as pessoas da nossa área, mas a gente precisava convencer atores externos à nossa área, até atores políticos, né, sobretudo atores políticos, a sociedade civil, da importância da sociologia na educação básica. E para isso, essa luta pelo retorno da sociologia utilizou bastante essa periodização. Ela se tornou, digamos assim, matéria-prima para a gente ter argumentos que tentassem impactar a opinião pública a favor do retorno da sociologia à educação básica. Então, essa luta, né, ela seja ali no âmbito estadual na década de 80, e aí cada estado tentando lutar para colocar na sua Constituição, alguns conseguiram. Seja depois a luta na década de 90 e 2000, utilizou essas informações acumuladas para legitimar essa reivindicação. Então, os marcos, o que eles ajudaram? Por que eles ajudaram nessa luta? Porque eles ajudaram a mostrar que a sociologia não queria fazer parte da educação básica pela primeira vez, mas que, na verdade, ela queria retornar a um lugar, né, que já fora seu no passado, mas que acabou sendo retirada. Então, é como se houvesse assim, duas filas para propor disciplinas para a educação básica. Uma fila para a criação de novas disciplinas, e aí é uma fila assim, muito longa, porque tem muitos interessados em entrar na educação básica. Então, né, atualmente, já há muitos anos, existem muitos projetos circulando pelo Congresso Nacional, tentando, por exemplo, colocar no ensino médio noções de trânsito, planejamento financeiro, alimentação. Olha, é uma lista interminável. Estou dando 3 exemplos, mas é uma lista interminável. E existe uma outra fila que é uma fila para as disciplinas que já estiveram na educação básica e foram retiradas por algum motivo. Então, certamente, a estratégia de seguir essa fila e essa argumentação, eu não quero criar uma nova disciplina, porque isso faria a sociologia ficar em pé de igualdade com uma série de outras que também querem entrar. Mas reivindicar um lugar que ela já ocupava, certamente é um argumento muito mais forte do que se ela não fizesse menção a esse passado que ela tem. E aí, esses estudos que tentaram fazer dessa forma, eles, atualizando para hoje, né, a gente pode então observar 5 grandes períodos, que acho que é também um pouco que vocês estão acompanhando aqui no curso. A institucionalização, claro, esses marcos também são arbitrários, isso também pode ser discutido, mas a princípio, que essa bibliografia diz aqui, a institucionalização é o primeiro período, vai de 1890 a 1941, a exclusão de 42 a 81, a reinserção gradativa de 82 a 2007, o retorno obrigatório de 2008 a 2017 e agora a presença na Base Nacional Comum Curricular na forma de estudos e práticas, que seria 2018 a atual como um 5º período. Então, são muitos os autores que podem ser enquadrados como, né, nessa reconstrução pelos marcos legais. 2 deles, existem muitos, mas 2 deles que eu gosto muito, eu acho que tem muita qualidade no trabalho deles, são o Celso Machado, né, que iniciou a delimitação precisa e sistemática de idas e vindas da sociologia na educação básica, que vocês leram na aula passada, né? E o Mário Bispo dos Santos, né, que fez isso na dissertação de mestrado dele. Anita Rantfas, né, que é uma professora da UFRJ agora aposentada, e eu, quando nós demos aula juntos na licenciatura da UFRJ entre 2013 e 2015, nós falávamos muito sobre Celso Machado, porque nós, assim como o Cristiano, a gente colocava esse texto para discussão. No nosso caso, ainda na graduação a gente colocava, né, para quem vai se formar como professor de sociologia. E os alunos tinham muita curiosidade. E nós também tínhamos muita curiosidade. Porque realmente, vamos pensar naquele texto de Celso Machado. Primeiro, ele escreveu em 1987.
não tinha internet. Então, se para hoje já é difícil imaginar fazer aquela reconstrução tão bem feita que ele fez, com tantos elementos que ele traz, imagine numa época em que nem tínhamos acesso a busca na internet. Hoje todos nós fazemos pesquisa assim, né? A gente vai, tem ali a buscadora ao lado e, que ano foi isso? Vou lá e pesquiso. O que aconteceu aqui? Vou lá e acho os autores. Não, era tudo biblioteca, era tudo arquivo. Ele tinha que percorrer todos esses lugares para poder fazer aquela reconstituição. Segundo, ele escreveu esse trabalho quando ele estava na graduação. Na verdade, foi publicado acho que em 87, mas aí ele me fala na entrevista, isso que eu entrevistei. Na verdade, esse trabalho começou em 1984, né, e ele apresentou como trabalho de final de curso da prática de ensino. Então, olha que interessante a qualidade do trabalho dele para um trabalho que seria um trabalho de um final de curso, de uma disciplina da prática de ensino, e talvez seja a primeira iniciativa de trabalho científico de que a gente tem conhecimento sobre o ensino de sociologia. Porque a gente tem, claro, Costa Pinto, Florestan Fernandes, mas não era bem um trabalho científico, era mais assim, eles não estavam pesquisando cientificamente esses marcos, eles estavam mais no sentido de fazer um discurso pelo retorno da sociologia, e claro, para isso eles traziam elementos dessa história. Mas não era a preocupação deles, a preocupação do Celso Machado foi a primeira preocupação mesmo científica de tentar fazer essa reconstrução aí desses marcos. Então, nesse sentido, ele foi pioneiro. E terceiro, apesar disso, o Celso Machado acabou, né, por chegar a uma proposta de periodização que, desde então, tem sido adotada, né, pelos pesquisadores da área. Claro, a gente pode hoje dizer que uma coisinha ou outra podia ser repensada, mas, assim, no todo, já é uma periodização que já passou aí de mais de 30 anos que ele formulou e continua sendo muito relevante para a nossa área. Eu entrevistei, se vocês quiserem, né, eu passei o arquivo para o Cristiano, depois ele pode passar para vocês. Eu acho a entrevista assim, muito esclarecedora sobre a época e sobre a pesquisa dele. Nós queríamos entender isso tudo, né? Tínhamos todas essas curiosidades. E aí eu consegui achar o nome dele na internet, associado a alguns telefones na época, né? E aí eu tinha que ligar, aí eu liguei, né? Tinham 3 telefones para ligar, para perguntar se era ele. E aí, logo no primeiro que eu liguei, então a ideia era, eu liguei e falava, você é o Celso Machado, que escreveu um artigo sobre ensino de sociologia na década de 80? Mas, na verdade, eu acabei falando com a irmã dele, acabou que logo na primeira tentativa era o telefone certo, o telefone, né, da irmã dele, que ainda morava naquela mesma casa que tinha aquele telefone. Hoje em dia a gente não existe mais isso, né? É difícil alguém ter um telefone fixo que acompanha a vida da pessoa toda, mas isso existe, né? No passado só tinha isso, então essa linha continua lá na casa em que ele morava. E aí eu falei com a irmã dele e tal, e expliquei do que se tratava, quem eu era, e depois ela entrou em contato com o irmão e ele entrou em contato comigo, e aí nós fizemos a entrevista. Ele disse, né, que a época, para quem fizesse ciências sociais, era difícil viver como professor da escola secundária, porque só dava para ensinar o SPB e EMC, quem vem das ciências sociais como ele, né? E aí ele ficou sabendo que havia um grupo na Associação dos Sociólogos do Estado de São Paulo, né, a CESP, lutando pela inclusão da sociologia no segundo grau na década de 80. E aí ele começou a participar daquele grupo. E aí esse grupo percorreu ali, entre dezembro de 83 e janeiro de 84, várias escolas estaduais para conversar com diretores, conversar e pedir apoio pela inclusão da disciplina sociologia. E é interessante, então, mas uma coisa interessante que eu acho que talvez vocês não saibam é que, embora o artigo dele tenha ganhado projeção por remontar essa trajetória histórica da sociologia, na verdade, essa periodização não era o objetivo central dele. Na verdade, quase que fazer essa periodização foi assim, uma etapa a ser cumprida para ele alcançar de fato o objetivo que ele tinha. Então, na verdade, conhecer os marcos legais era para ele prerrogativa para ele buscar os programas, as orientações pedagógicas e os conteúdos do passado. Então, na verdade, ele era uma pessoa que estava lutando pela reintrodução da sociologia, estava vendo que isso era possível, que daqui a pouco a sociologia podia estar de volta na educação básica, ainda na década de 80, e a questão é, se ela voltar, o que vai se ensinar? Com que metodologia? De que forma? Um pouco, Cristiano, a nosso debate dos anos 2000.
que era majoritariamente esse. Ela está voltando. E agora? O que a gente faz? O que a gente ensina? Como a gente ensina? Então, esse debate estava dado na década de 80. E ele estava preocupado com isso. Então, qual foi a ideia dele? Se eu for pesquisar como a sociologia já esteve ou não na educação básica, o que ela ensinava, quais eram seus métodos, pode me ajudar, né, na ideia dele, pode me ajudar a ensinar hoje, na década de 80, sociologia. Foi por isso que ele remontou essa trajetória. Então, ele foi buscando, né, a encontrar a sociologia, né, um pouco assim, justamente por isso, com essa motivação. Já era, na verdade, um levantamento que ele fazia há alguns anos durante a graduação, então por isso que ele conseguiu reunir tanta coisa, não foi assim uma coisa que ele fez, vou fazer um trabalho final e começou a pesquisar em um mês ele fez. Não, na verdade já era uma preocupação dele por essa questão da luta, então tinha uma preocupação acadêmica, mas que também estava ampliada por uma preocupação com a luta pelo retorno, que já estava se dando há muito tempo, então ele já vinha pesquisando, reunindo toda essa documentação, e aí ele já tinha essa documentação toda em casa, e aí ele resolveu escrever esse trabalho em 84. Aí veja, em 84 a professora propôs, olha, esse trabalho está muito bom, por que você não publica? E aí ele começou a falar, não, mas não está bom o suficiente, tem umas lacunas aqui. E aí de 84 a 87, ele continuou dando mais, tentando resolver os problemas, digamos, as lacunas que tinham no artigo dele, até que em 87 ele chegou a uma versão que ele entendeu boa o suficiente para publicar na revista. É uma coisa, na verdade, que durou anos, essa pesquisa que ele fez, por isso que chegou a tão bom termo o resultado dela. Ele, nessa luta, chegou até a participar de uma equipe da Secretaria Estadual de Educação lá de São Paulo, que elaborou, digamos, o primeiro programa do que seria a disciplina no segundo grau. Esse programa, acabou que a versão dele foi escolhida nessa equipe que estava montando, e depois foi discutida até com Otaviani e Florestan Fernandes, essa versão dele. E aí, então, nós perguntamos a ele também, né, se havia alguma informação. Essa pergunta foi interessante que a gente fez. A gente perguntou para ele, olha, você pesquisou muita coisa. Havia alguma informação importante, mas que por algum motivo você não incluiu nesse artigo? E aí, justamente o que ele respondeu foi o curso de madureza. Então, na verdade, o curso de madureza foi uma pista que o Celso Machado me deu e que depois eu segui para pesquisar e produzir esse artigo que vocês leram para hoje. E o outro autor que eu gosto muito também, dessa fase mais dos marcos legais, é o Mário Bispo dos Santos. Na dissertação dele, ele reconstruiu também essa trajetória pelos marcos legais. Eu gosto da maneira como ele fez. O texto dele é muito claro, é bom para ler, até para passar na própria graduação, ele é bom para ser entendido rapidamente, né, essas diferentes etapas. Nós trabalhamos juntos no PNLD 2018, que é o Programa Nacional do Livro Didático, na equipe, né, que avaliou livros didáticos que iam chegar na escola em 2018. E aí eu mandei para o Mário Bispo esse artigo sobre essas críticas à trajetória. Aí o texto acabou fazendo ele refletir sobre isso. E é interessante que ele incluiu na tese dele, que ele defendeu em 2016, um ponto que acho que vale a pena, quem tem interesse nessa questão das cronologias, é um ponto que foi muito interessante, que ele chamou de cronologias, críticas e debates. Está lá no capítulo 2 da tese dele. E é interessante que ele vai justamente fazer isso, ele vai discutindo as críticas que os marcos legais receberam, e que ele é um dos autores que faz, né, que participou dessa construção dos marcos legais, e ele vai discutindo comigo, com a Mauri Moraes e com a Murabi Oliveira, que ele acha que são os três mais críticos a essa trajetória, ou aos marcos legais, e ele vai discutindo e tentando refletir, repensar a própria trajetória que ele tinha construído lá na dissertação dele. É bem interessante essa parte da tese dele. Bom, então a reconstrução pelos marcos legais, como eu falei, ela é importante, mas ela não é suficiente. Isso já está dado atualmente. Por quê? Porque apenas a gente ficar vendo quando entrou e quando saiu, agora entrou, agora saiu. Na verdade, não é capaz, por exemplo, de elucidar. Mas quais foram os sentidos que foram atribuídos à sociologia ao longo do tempo? Né? Quais foram as percepções dos atores que defenderam ou que ajudaram ela a ser suprimida da educação básica? Então, eu observei que os estudos mais recentes apresentavam alguns elementos importantes para tentar resolver um problema que tem, ou uma limitação, digamos assim, dessa reconstrução pelos marcos legais. A primeira foi uma nova preocupação de uma certa bibliografia ao periodizar essa história, que seria
tentar encontrar outros recortes que não apenas o das reformas educacionais. Acho que isso também foi um passo importante. Então, por exemplo, vamos reconstruir essa trajetória? Vamos, mas por que a gente não olha, por exemplo, do ponto de vista dos professores que lecionaram a disciplina ao longo do tempo? Quem foram esses professores? Qual é a formação deles? Ou então, que instituições inseriram? Ela estava onde? Era em colégios católicos? Era em colégio particular? Era em colégio público? Era em ginásio? Era no curso normal? Quando? Onde? Né? Que programas essas instituições tinham? Né? Também pelos livros produzidos. Quais foram se a gente correr a história também dos manuais didáticos produzidos. Né? Inclusive, o Cristiano faz parte desse grupo que analisou manuais, que faz parte de entender essa trajetória pelos manuais didáticos. Ou então, como é que ela era cobrada nas avaliações, sejam internas à escola, sejam externas. Então, tudo isso são possibilidades. E também pelos grupos. Eu vou ver os atores, isso também é muito interessante. Eu vou ver os atores. Que atores foram favoráveis, que atores foram contrários, por quê? Como eles agiram ou não agiram para a sociologia ficar ou para a sociologia sair da educação básica. Um segundo elemento que essa bibliografia nova, digamos assim, traria também não basta saber se saiu ou se entrou, eu tenho que entender o contexto social e político de determinada época. E para entender, eu tenho que me aprofundar, porque não dá para, em 20 páginas, eu analisar toda a trajetória e, ao mesmo tempo, ter preocupação realmente de entender o contexto político e histórico de cada uma dessas épocas. Vai ter que passar muito mais rápido. Então, por que não nos aprofundarmos? Isso ajudaria, por exemplo, a evitar anacronismos. O que é o anacronismo? É você atribuir ao passado ideias, concepções que, na verdade, são do presente. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a nossa concepção de sociologia do presente é necessariamente a concepção do passado. Isso, quando você aprofunda, você começa a ter essa preocupação também. Uma terceira ideia um terceiro elemento aí dessa bibliografia seria identificar os diferentes grupos sociais. Então, quais eram esses grupos que tinham posições contrárias? Ou seja, mais do que ela ter sido colocada, é interessante perguntar, mas quem colocou? Por quê? Com base em que ideia? Quem tentou que ela não entrasse? Quem foi contra? Quem tentou atrapalhar ou não aprovar? E, por último, a concepção também dos sentidos que foram atribuídos à sociologia em cada temporalidade. Então, a sociologia da década de 30 era a mesma da década de 60, é a mesma de hoje? Ou seja, eu pensar, quando uma ditadura retira a sociologia da educação básica, qual é a visão de sociologia que aquela ditadura tem? Então, tudo isso são maneiras também da gente observar a sociologia de maneira mais complexa. Então, o que as pesquisas vêm fazendo mais recentemente não é ignorar os marcos legais, mas pelo contrário, porque os marcos legais a gente já viu aqui que são importantes, mas é revisitar esses marcos, né? Sair da superfície que esses marcos delimitam e aprofundar mais nesses distintos períodos. Digamos assim, confiar, os pesquisadores têm que confiar nos marcos legais, mas desconfiando. Entender que onde existem regras, podem existir exceções. Então, não é porque há um consenso na área sobre um período que ele precisa ser eterno. Ele pode se alterar se existirem evidências em contrário. Mas o consenso ele é poderoso e, às vezes, ele faz até com que pesquisas não sejam feitas. Isso é o que eu defendo também nesse artigo que vocês leram. Ou seja, acaba levando a um círculo vicioso, porque para existir um consenso, existe um consenso. Por existir um consenso sobre determinado período, não se fazem pesquisas sobre ele. E ao não se fazerem pesquisas sobre ele, o consenso se mantém. Então é preciso romper com esses consensos, desconfiar dessa periodização e fazer isso com base naqueles 4 novos elementos que eu falei, diversificação das formas de periodizar, entendimento desse contexto social e histórico, identificação dos grupos sociais que foram contrários ou favoráveis e compreender os sentidos que foram conferidos à sociologia em cada temporalidade. Se a gente olhar, por exemplo, então eu já falei um pouco desse, que eu estou chamando aqui de uma concepção teórico-metodológica, que vem sendo adotado mais atualmente, para entender, rever esse período e essa periodização. Agora vamos olhar um pouco, então, para esses 5 períodos com essa preocupação. Se a gente olha para o período da institucionalização, que é de 1890 a 1941, se a gente olha do ponto de vista dos marcos legais, o que a gente vai encontrar? Bom, a gente vai encontrar marcos que vão indicar
Em 1890, né, a reforma Benjamin Constant, que foi aquela que propôs a sociologia como disciplina no ensino secundário, mas que não chegou a ser implementada, digamos assim, na sua forma original. Depois, os marcos legais vão dizer, não, depois teve a reforma Epitácio Pessoa, em 1901, que retirou oficialmente a sociologia do currículo sem nem ela ter sido ofertada. Depois, somente em 1925, com a reforma Rocha Vaz, é que a sociologia volta ao ensino secundário e começa a ser efetivamente ofertada. E depois, a reforma Francisco Campos, que aí é de abrangência nacional, já no governo Vargas, vai dividir o ensino secundário em ciclo fundamental e num ciclo complementar, e aí finalmente a sociologia vai ser incluída para a preparação de ingresso na universidade, né, nesse segundo ciclo, e vai ganhar uma efetividade assim em sala de aula. Agora, se a gente não olha só para os marcos legais, se a gente segue aquela preocupação nova, teórico-metodológica, né, nós temos, por exemplo, um artigo recém-publicado pelo Cristiano Bodar, né, com Marcelo Cigales, sobre a história do ensino de sociologia no Amazonas. E aí eles vão ter outras preocupações para além desse marco legal. Então, primeiro, eles vão sair do eixo Sudeste-Sul, que já é um pouco desconfiado desses marcos, que muitas vezes foram pensados para o Sudeste, revisitam esses marcos legais, vão usar outras fontes, também isso é uma característica desses estudos, vão usar outras fontes que não apenas ficar olhando para as legislações. Eles usam, por exemplo, Diário Oficial, né, do Estado do Amazonas e jornal. Não se deixam levar pela ideia mais consensual da área, de que a institucionalização da disciplina só começou a partir de 1925, senão a gente pode, então eu não vou olhar para antes de 1925. Não, eles desconfiam, será que é isso mesmo ou será que tem coisa para antes? E acabam encontrando, então, vestígios de ensino de sociologia, né, que tinham diferentes nomenclaturas, né, seja no ensino normal, seja no secundário, que no Amazonas, antes desse marco já cristalizado pela bibliografia, existiria já certas experiências de ensino de sociologia. Aí a gente pode incluir, na verdade, várias pesquisas. Podemos incluir, por exemplo, a pesquisa da Simone Meucci, sobre os primeiros manuais didáticos de sociologia no Brasil. Ela pega ali entre as décadas de 30 e 40. E por que ela vai poder se enquadrar no que eu estou chamando dessa perspectiva teórico-metodológica? Porque ela vai buscar entender, né, quem eram aqueles autores. Não é só se existe ou não, mas quem eram aqueles autores, qual era a origem intelectual deles, que sentido era atribuída à sociologia naquela época, né? Ou seria até melhor dizer assim, que sentidos eram atribuídos, porque, por exemplo, ela vai mostrar aqui a concepção da chamada sociologia católica era bem diferente da concepção da sociologia de autores mais escola novistas. Podemos incluir também a dissertação de mestrado, né, que foi recém-defendida aí, da Vitória Guimarães, na PUC do Rio. Ela até apresentou, Cristiano, no nosso GT lá no INSOC, e ela estudou a sociologia na Escola Normal do Distrito Federal, que hoje é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, hoje forma professores, né? Tem também um ensino médio regular. Ela investigou ele de 1928 a 1936. E aí ela não se contenta em ficar apenas nas reformas educacionais e nas idas e vindas, ela vai mais além, né? Ela vai diversificar essa forma, ela vai analisar os conteúdos, os recursos, qual era a bibliografia que era usada naquelas aulas, quem eram aqueles professores, que grupos sociais foram favoráveis ou contrários à sociologia. E aí ela ajuda, por exemplo, a entender por que a sociologia, que inicialmente foi vista pelo governo Vargas como até uma possibilidade assim, de pensar os problemas sociais brasileiros, de ajudar a formar de um homem novo, né, que o governo Vargas queria formar, e depois resolve retirar a sociologia do ensino secundário com a reforma Capanema. Então ela traz documentos, já existia essa pista na bibliografia, mas ela traz documentos que apontam que, na verdade, foi uma tentativa do governo de não desagradar os católicos, né? De manter uma aliança com a Igreja Católica. E aí, nos documentos de Capanema, isso que é interessante, constam várias versões dessa reforma Capanema, inclusive algumas com a presença da sociologia. Então, não é que havia uma ojeriza do governo à sociologia, ou que uma ditadura como a do governo Vargas tenha entendido, a partir de 37, tenha entendido que a sociologia não serve. Não foi isso, mas pesou a posição de alguns representantes da Igreja Católica
que foram chamados a fazer pareceres sobre a reforma e que se posicionaram contrários. Então, por exemplo, teve um parecerista, que era o padre jesuíta Arlindo Vieira, e ele foi chamado a dar o parecer dele. Aí ele diz assim, eu até trouxe o trecho aqui para vocês verem, ele diz assim: a sociologia introduzida na França, outrora por fins sectários, não faz parte dos programas de ensino secundário da Europa. É matéria de um curso superior. Aqui essa experiência no curso complementar foi desastrosa. Em quase todos os cursos de colégios leigos, essa disciplina se converteu em cátedra de propaganda subversiva. Disso temos pleno conhecimento, mediante as notas de aula que nos foram apresentadas por nossos antigos alunos e outros. Os pobres rapazes, sem madureza intelectual para ajuizar do valor das doutrinas dos mestres sem consciência, facilmente se deixam levar por essas tiradas de pura demagogia. Seria, pois, conveniente suprimir essa disciplina do curso secundário. E também o parecer do Alceu Amoroso Lima, que era um intelectual católico importante também nessas décadas, que ele diz: sugiro ainda, de modo veemente, a supressão da cadeira de Sociologia, que em hipótese alguma deve ser cadeira do curso secundário e apenas do curso superior. Então essas e outras, várias pesquisas se enquadram nessa concepção para esse período, mas eu estou pegando só algumas para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que vem sendo feito. Olhando agora para o outro período, que é o período de exclusão, que seria aquele período de 42 a 81, se a gente olha do ponto de vista dos marcos legais, a gente vai perceber essa ideia da reforma Capanema, que retira a sociologia da educação básica. Depois a reforma Jarbas Passarinho, em 71, no governo militar, modifica essa reforma Capanema, vai juntar o primário com o ginásio, um único ciclo de 8 anos, vai criar o segundo grau, que ele vai colocar como profissionalizante, obrigatoriamente, e a sociologia continua de fora, e ainda faz mais, a ditadura do militar, o que faz é retirar a sociologia até como disciplina do curso normal, até da formação de professores, que já estava desde 1928, acaba sendo retirado. Agora, se a gente olha desse outro ponto de vista, mais atual, e aí tem a ver, inclusive, com esse artigo que vocês leram para hoje meu, a gente vai observar justamente que, será que é bem assim, ou será que é um exagero, ou há exceções a essas delimitações? E aí o que eu olhei foi para um determinado curso de madureza ginasial, que foi produzido pela TV Cultura de São Paulo, e foi transmitido ali entre 69 e 70. Então eram teleaulas, que as pessoas assistiam pela televisão, então a ideia do ensino à distância, ou pela televisão, eles iam acompanhando por apostilas, se preparavam para as provas, depois eles só iam fazer as provas, eles não frequentavam a escola, eles só faziam em casa, depois iam lá prestavam uma prova. E aí o que eu percebi é que a sociologia estava presente ali nas aulas que eles chamaram de ciências humanas, junto com várias outras disciplinas, várias outras áreas, e isso acabava mostrando que então é possível encontrar sociologia na educação básica, mesmo durante a ditadura civil-militar. Mas desde que a gente tenha uma visão curricular mais ampla, que a gente não fique preso só a essas reformas educacionais e só a um currículo obrigatório. Então, eu propus que a gente desse, por exemplo, conta não só do campo recontextualizador pedagógico, se a gente usar a teoria do Bayes-Bresson, por exemplo, mas também não só do oficial, mas também do pedagógico. Não só do que sai dos ministérios, mas também do o que acontece nas escolas, quais são as decisões que aqueles atores micro têm, apesar dos currículos indicarem para um lado ou para o outro. Tem uma certa liberdade, tem uma certa possibilidade de didatização também no contexto recontextualizador pedagógico. E também uma ideia também de ver não só o currículo por coleção, quando a sociologia é uma disciplina com esse nome, mas também para a gente observar ao longo da história quando a sociologia estava num tipo de currículo mais integrado, ou seja, ela estava absorvida por outras disciplinas ou junto com outras disciplinas, até dando um outro nome àquela disciplina em que continha, de alguma forma, os saberes sociológicos. Isso permitiu alguns autores observarem isso, por exemplo, irem atrás das disciplinas OSPB e EMC, que existiram durante a ditadura civil-militar, por exemplo, autores como Perucci,
Oliveira e Jenkins tentam fazer essa aproximação nesse período de suposta exclusão. A Jenkins, por exemplo, que é a Nise Jenkins, ela vai observar que entre sociologia e OSPB e MC havia objetos, né, de estudo semelhantes, como a vida social, as instituições sociais, a cultura, o Estado, os direitos e deveres. Só que essas duas últimas disciplinas, elas na verdade ficavam centradas no patriotismo. Então, os objetos de estudo não eram diferentes, mas, digamos assim, a concepção teórica, metodológica era muito diferente. Então, eles ficavam no patriotismo, no nacionalismo, em uma visão muito tecnicista da realidade sociocultural brasileira. Uma outra autora, que é a Luciane Perucci, ela chegou a analisar manuais didáticos de OSPB, né, para verificar se os conteúdos eram semelhantes à sociologia, né, ao que a sociologia ensina. E ela vai observar que sim, só que esses conteúdos apareciam nesses livros totalmente esvaziados de um olhar crítico, né, de qualquer conflito social. E o Hammurabi Oliveira e a Evelina Oliveira também levantam essa possibilidade, mas eles levantam até mais a possibilidade não só dos livros, mas daqueles professores formados em ciências sociais, naquela época, que davam essas disciplinas, se eles seguiam essa metodologia ou essa concepção menos crítica, ou se eles incorporavam aquilo que eles viam na universidade e uma sociologia mais do conflito, também quando lecionavam essas disciplinas. E aí eu fiz uma pesquisa que está em andamento, que estou tentando entrevistar professores que deram aula nessa época, para entender se eles, como é que eles davam aula dessa disciplina, se eles incluíam ou não aquilo que eles aprenderam no curso de Ciências Sociais na época. E aí, né, o que eu tenho concluído é que, ainda que, né, essas disciplinas tentassem assegurar uma suposta harmonia social, uma suspensão crítica, a formação de atitudes conformistas nos alunos, né, tais como obediência, respeito, exaltação à ordem, exaltação à hierarquia, resignação, a realidade é assim, pronto. O que esses professores que eu entrevistei por enquanto, eles me disseram é que, na verdade, não era bem isso. Quando eles, que são formados em ciências sociais, davam aula disso naquela época, eles tentavam identificar essas contradições, os conflitos sociais existentes, né? Então, eles tentavam incorporar as aulas deles, já que os objetos eram os mesmos, era a vida cultural, a vida social, eles tentavam incluir autores clássicos, autores contemporâneos para a época das ciências sociais. Então, a gente observa, isso também é um ponto que eu queria levantar, gente, é a importância também da gente pensar a memória, como a memória, a história oral, pode ser uma dimensão metodológica importante agora, mais atualmente, para o ensino de sociologia, para essa reconstrução histórica. Por quê? Porque agora a gente não está mais estudando só a década de 30, a década de 20, a década de 40. Nós estamos também pensando agora em períodos mais recentes, como era na década de 80, como era na década de 70. Então, ainda existem pessoas vivas dessas épocas, que podem ser entrevistadas e a gente dialogar com os documentos, com os fatos, com os dados, mas também com a memória que essas pessoas trazem, o que elas lembram desses períodos, como elas ensinavam, o que elas ensinavam. Então, isso também é uma possibilidade metodológica interessante aberta. Bom, agora olhando, então, para o próximo período, que é da reinserção gradativa, que vai de 82 a 2007, o que a gente tem se a gente olha pelos marcos legais? A gente vai ver, por exemplo, que em 82, né, teve uma lei que pôs fim à obrigatoriedade dessa profissionalização do segundo grau, retoma um caráter mais geral à formação e amplia, então, a possibilidade da sociologia ser incluída, pelo menos no curso mais, naquela parte mais livre, né, do currículo. Isso ganha força, sobretudo após a reformulação do currículo do segundo grau, que aconteceu em 1986, né, um trabalho com aquela perspectiva teórica metodológica nesse período é, por exemplo, o da Anita Handfas, que ela tem um trabalho sobre a história do ensino de sociologia no estado do Rio de Janeiro. E ela vai estudar, por exemplo, autores importantes para a reintrodução da sociologia na década de 90. Né? Quais eram esses atores? Porque a sociologia conseguiu ser colocada na Constituição de 89 do Rio de Janeiro. Isso fez toda a diferença aqui no nosso estado.
Então, ela vai investigar quais eram os estudantes que estavam mobilizados, os professores, quais eram as entidades representativas. E aí ela vai ficar sabendo, por exemplo, como é que a obrigatoriedade foi parar lá na Constituição do Rio de Janeiro, que a gente não sabe por que ela foi parar na Constituição. Então, ela vai ver que, por exemplo, a APSERG, que é a Associação Profissional de Sociólogos do Rio de Janeiro, montava, naquela época, banquinhas em praças públicas, né? E aí ficava lá nas praças, explicando para a população o que é o ensino de sociologia e pedindo para a população assinar um abaixo-assinado para a sociologia ser incluída na Constituição. E a sociologia, então, conseguiu entrar na Constituição, e isso permitiu que a sociologia, que no Rio de Janeiro a gente tivesse o primeiro concurso para professor de escola pública do Rio de Janeiro, já na década de 90, no início da década de 90. Por quê? Porque ela estava na Constituição. Por que ela estava na Constituição? Porque esses atores sociais se mobilizaram e convenceram a população a apoiar esse projeto. Eu lembro também do trabalho do Lejeune Carvalho, que ele mostra muito bem quais eram os bastidores. É muito interessante, porque ele estava nesses bastidores. Então, ele explicita naquelas tramitações da lei federal, né, pela obrigatoriedade do ensino de sociologia, por exemplo, o projeto de lei do deputado Padre Roch, que é importante para a gente, porque ele colocou lá o projeto para ser aprovado, e aí essa tramitação ali entre 97 e 2001, ele mostra toda essa tramitação dos bastidores para convencer os senadores, como foi, né, qual foi o lobby, como é que eles fizeram para pressionar para que isso fosse aprovado. Acabou que depois o Fernando Henrique veta, né, mas toda essa luta nos bastidores é muito interessante. Também o trabalho da Beatriz Gesteira, que ela vai tentar entender por que cidadania aparece nas legislações empurradas como objetivo da sociologia. Por que os legisladores adoram colocar como objetivo da sociologia essa ideia de formação para a cidadania? Aí ela vai, então, entrevistar essas pessoas. Ela vai entrevistar os senadores, os deputados federais, os representantes do Conselho Nacional de Educação, para entender como é que isso, que cidadania foi aparecer nessas legislações. Ela vai analisar documentos, mas também entrevistar essas pessoas. O quarto período, que é do retorno obrigatório, que vai de 2008 a 2017, se a gente olha para esse período, os marcos legais foram a Lei 11.684, né, que coloca a sociologia de volta como obrigatória nas 3 séries do ensino médio. No meu artigo, eu não coloquei, né, por uma questão assim de metodológica, eu defini como limite temporal para tratar essa história os anos 2000, eu só fui até os anos 2000, mas se a gente entender agora que a gente já está na década de 20, que a década de 2010 também já se tornou histórica e quiser investigar como a sociologia estava presente nesse período, tem muitas e muitas pesquisas que já têm essa nova concepção, né, que vão olhar os sentidos atribuídos à sociologia mais atualmente, quais foram, né, as percepções de estudantes e professores sobre o ensino de sociologia, e por aí vai, são muitas as pesquisas. E o último período, para terminar, que é esse período mais atual, né, da sociologia na BNCC, na forma de estudos e práticas, nós temos como marco isso, né, a BNCC, a Lei 13.415 de 2017, né, depois da medida provisória do Temer, depois que foi para o Congresso Nacional, como é que foi aprovada. E aí eu também tenho feito uma pesquisa que tenta observar esse período já com essa concepção de entender quem eram os atores. Então eu fui lá ver quais eram os debates que levaram a sociologia a ter sido aprovada dessa forma, quem se tornou contra, quem se tornou a favor, por que aquele contexto, né, como é que o contexto de que foi aprovado no Congresso a obrigatoriedade 10 anos depois, agora ela não foi novamente aprovada enquanto disciplina obrigatória, por que mudou tanto esse contexto? Então, eu vou vendo lá, né, como mudou em termos políticos, em termos culturais, o projeto Escola Sem Partido, um avanço do conservadorismo religioso, como é que isso tudo, uma nova concepção de educação mais técnica e menos humanista, como isso tudo vai ajudando a gente a entender. Então, não é só no futuro a gente, ou, né, a pessoa entender que a sociologia apareceu nessa reforma atual como estudos e práticas. Mas por quê? De que forma? Com que concepções? Quais foram os debates que tiveram lá no Congresso que colocaram a sociologia de uma forma ou de outra, retiraram a sociologia? Então, isso tudo eu também tenho acompanhado, né, investigado. Eu não vou me ater muito a isso, para a gente poder discutir um pouco, mas só para vocês verem que até nesse período mais recente, nesse marco legal, a gente não pode ficar só no marco legal, mas a gente tem que tentar entender
esses sentidos, esses atores, essas ideias, essas concepções de sociologia. Então, assim, resumindo, o que eu busquei aqui na minha fala foi percorrer rapidamente essas diferentes temporalidades, mas percorrer isso de forma crítica, né? Apontando os limites desses marcos, apesar de eles serem importantes, e a potencialidade das pesquisas que sigam por esse outro caminho teórico-metodológico, que valoriza os atores, os sentidos, as ações, os contextos, e que vão nos permitindo acompanhar, né, as próprias transformações pelas quais a sociologia foi passando ao longo do tempo. Acho que é isso, não vou me alongar muito, Cristiano, para a gente poder ter um tempinho também para perguntas e colocações. Eu só vou pegar uma caneta ali para poder anotar alguma coisa, tá? Que eu esqueci se alguém perguntar. Só um Tá certo. minutinho. Então, assim, só para a gente abrir para a discussão, né, agradecer aí ao Alexandre pela participação. Vou interromper a gravação aqui, para não ficar muito longo.